mais uma semana maravilhosa que o Senhor nos concede. Queridos, seja muito bem-vindo. Esse é mais um devocional do Venha o Teu Reino. Eu sou a Ayla e hoje o tema do nosso devocional se chama O Seu Gigante Será Vencido. Eu quero, queridos, que você abra sua Bíblia e você medite depois com calma em 1 Samuel capítulo 17, que é onde conta a história de Davi e Golias. Eu sei que essa é uma história muito conhecida, a gente já falou várias vezes aqui nos nossos devocionais, mas sempre que a gente olha para a palavra de Deus, o Senhor, ele sempre nos ensina algo novo referente a alguma passagem da Bíblia. E eu quero ler com vocês 1 Samuel capítulo 17, apenas o versículo 50, que diz assim: Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Queridos, eu fico fascinada com a história de Davi e Golias, porque é uma história de peleja, né? Se você olhar, se você imaginar como foi, né? O pequeno Davi, ele estava ali com aquele gigante Golias. E essa história, queridos, ela nos revela que não tem limites para Deus agir. E eu quero que você grave isso, tá? Não há limites para Deus agir. Aos olhos humanos, se você olhar a história, seria impossível, né, que um menino derrotasse um gigante. Um homem ali que era experiente nas batalhas. Só que se você analisar o capítulo 17, se você olhar o versículo 4, ele fala as características ali do gigante Golias, né? Fala que ele era um guerreiro de grande estatura e esse gigante Golias, ele representa aquele problema aparentemente sem solução que você olha e se sente incapaz de resolver. Quero que você pare e pense aí qual tem sido o Golias que você está aí tentando enfrentar. Que você se lembre desse Golias, queridos, e que hoje a gente possa tomar uma posição diante do Senhor, que a gente aprenda com esse devocional. Porque sabe qual é o problema nosso como ser humano? Quando a gente tem um problema, queridos, a gente tem a tendência em valorizar demais as nossas dificuldades. Em vez da gente estar olhando para Deus, não, a gente fica focado nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Se você olhar a história, o versículo 24 diz que todos os homens de Israel fugiram do gigante e eles tiveram medo dele. E aí, se a gente olhar para a nossa vida, não é assim que acontece também? Ao invés de nós enfrentarmos os nossos problemas, nós preferimos fugir dos problemas, né? Só que eu quero te lembrar uma coisa, que deixar de enfrentar os nossos problemas não significa que os nossos problemas vão ser solucionados assim de uma hora para outra, sem a gente fazer nada, entendeu? Vai ter um momento, queridos, que nós precisamos encarar a realidade. E hoje a palavra de encorajamento que eu quero deixar com você é: não fuja do seu gigante. Que você pare agora, que você encare o seu gigante nos olhos, que você vá para cima dele. Em posição mesmo, queridos, em posição de guerra. Sabe por quê? Tem vezes, queridos, que nós precisamos, né, descansar, tem vezes que nós precisamos do suporte de outras pessoas para orar por nós. Mas tem situações, queridos, em que nós precisamos entender que posição Deus quer de nós. Às vezes você está enfrentando um gigante, talvez hoje você está enfrentando um problema, uma dificuldade e você precisa tomar uma posição como uma guerreira, um guerreiro do Senhor. O problema, ele não vai se resolver sozinho. Você precisa enfrentar esse problema. Talvez você fale assim: Ayla, mas eu não vejo solução. Queridos, olhe para o Senhor, tá? Você vai olhar para o seu problema, você vai se posicionar como um guerreiro, como uma guerreira, mas você vai buscar auxílio no Senhor. Porque é o Senhor quem peleja as nossas lutas, as nossas guerras. Eu não estou falando isso da boca para fora, queridos. Eu quero que vocês se alimentem daquilo que consta na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala isso para nós, né? Se você olhar o verso 40, diz que Davi, ele pegou as armas que ele tinha e se aproximou do filisteu. Só que, queridos, presta atenção. Nós também precisamos
pegar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E a gente precisa enfrentar os nossos gigantes. Mesmo que o seu gigante pareça impossível de ser derrotado, pegue as armas que estão ao seu dispor. Se você olhar 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são, sim, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deus, ele conhece as nossas limitações, queridos. Por isso, Deus colocou nas nossas mãos armas poderosas que poderão nos ajudar a derrotar nossos inimigos. A palavra de Deus diz em Salmo 103, versículo 14, diz que Deus, ele conhece a nossa estrutura. E ele sabe que nós somos pó. Queridos, entenda que em nós mesmos não há força para vencer, mas nós podemos nos posicionar. Entenda isso, se posicione hoje, ore a Deus e tome posse do sangue de Jesus que nos garante a vitória. Assim como Deus, ele deu sabedoria e habilidade para que Davi derrotasse Golias, Deus também pode fazer o mesmo por nós. Não importa quais sejam os gigantes que nós temos enfrentado ou os gigantes que tenham se levantado contra você, mas que você não se esqueça que é o Senhor quem vai adiante das suas batalhas. E o Senhor, ele é poderoso para fazer de você um vencedor. Tome posse dessa palavra. Em nome de Jesus, creia que o Senhor, ele vai adiante das suas batalhas e ele é poderoso para te fazer um vencedor. Em nome de Jesus, queridos, vamos orar, vamos nos posicionar hoje e aquilo que pra gente humanamente parece sem solução, que você ore comigo e você coloque isso diante do Senhor, que você creia na vitória que vem do Senhor, queridos. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Meu Deus, obrigada, Pai, por mais uma semana. Obrigada, meu Deus, porque nós podemos aprender tanto, Senhor. Hoje nós não estamos enfrentando um gigante como Golias, mas, Deus, nós temos enfrentado problemas, dificuldades, pelejas, Pai, que às vezes nos tiram a nossa paz, que às vezes nos deixam com raiva, às vezes tiram o nosso sossego, nos deixam nervosos, angustiados. Senhor, mas nós colocamos diante do teu altar todas as dificuldades, Deus, que nós temos enfrentado. Nós colocamos diante do Senhor, meu Deus, e nós pedimos, Pai, nos ajude a vencer essas guerras. Nos ajude, Senhor, a vencer essas batalhas. Nos ajude, Deus, não pela nossa força, mas pelo poder que há no sangue precioso de Jesus. Nós cremos na vitória que vem por intermédio do Senhor, Pai. Deus, sê com essa pessoa que me ouve hoje, Pai. Sê com ela, Deus, dê as estratégias, abra os seus olhos espirituais, abra os ouvidos dessa pessoa, Pai, para que ela escute os comandos do Senhor, meu Deus. Pai, tira todo medo, tira toda paralisação da nossa vida e que nós possamos ir adiante, Deus, vencendo as nossas dificuldades, os nossos medos. Ah, Senhor, nós queremos testemunhar os feitos do Senhor na nossa vida. Por isso, meu Deus, sê conosco nesse dia, Pai. Nos ajude, Deus. Vá adiante, meu Pai, das nossas guerras, das nossas batalhas. Nós cremos que nós não estamos sozinhos, mas é o Senhor quem está conosco. Obrigada por isso, Papai. Que o Senhor derrame da tua graça sobre nós nesse dia. Que o Senhor abençoe essa pessoa que me ouve e que ela possa experimentar a direção nesse dia hoje. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, que você seja fortalecido no Senhor hoje. Que essa palavra venha de encontro ao seu coração. E se você lembrou de alguém, compartilhe essa mensagem. Curta os nossos vídeos no YouTube, no Spotify. Vamos juntos, queridos, propagar o reino e que nós possamos mesmo nos unir em oração para a gente vencer todas essas pelejas que nós temos enfrentado. Eu quero que você tenha um dia, uma noite abençoada na presença do Senhor. E eu te espero. Até amanhã.